Graça e paz, irmãos. Quantos têm o desejo de ter um coração quebrantado diante do Senhor? Coração quebrantado nos leva à intimidade com Deus. E é justamente isso que nós temos buscado viver durante esse mês com essa temática. Não que nós não desejamos isso anteriormente, pelo contrário, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, o nosso desejo vai ser de ter intimidade com o Senhor. Essa nossa intencionalidade e o nosso caminhar. Mas o nosso desejo também é que dezenas, centenas e milhares de pessoas também tenham essa intimidade com Deus, que eles mergulhem nesta intimidade com o Senhor. E para isso, será necessário eles conhecerem Jesus. Para isso, será necessário eles terem um relacionamento com esse Deus, que nós já temos esse relacionamento com Ele. E nós, como igreja, nós precisamos de todas as formas, tornar o nosso Senhor Jesus Cristo conhecido entre todos os povos, todas as línguas e todas as nações, a partir da nossa Jerusalém. Onde é a nossa Jerusalém? Aonde é? Aqui, né? Boa Vista de São Caetano, Salvador é a nossa Jerusalém. Você pode dizer isso a sua irmã, dizer assim, Boa Vista de São Caetano, Salvador é a nossa Jerusalém. E nós precisamos levar as pessoas a ter relacionamento com o nosso Deus e ter intimidade com Ele. E por isso, meus amados irmãos, os jovens da igreja como um todo, tanto aqui em cima, quanto da congregação, quanto da Filipenses, dentro da sua programação, tem uma atividade que talvez em nenhum momento nós fizemos ela com intencionalidade. A intencionalidade de manter relacionamento, comunhão e anunciar Jesus. E essa intencionalidade da forma de evangelizar, ela já tem acontecido em muitos lugares. Em muitos países tem acontecido dessa forma. Não é uma invenção nova. Vamos repetir todos juntos? Diga, não é uma invenção nova. Diga assim, é uma estratégia missionária. Então, os jovens eles estão com a estratégia missionária e que eu estou motivado com ela, né? E provavelmente eu não sou aquele que joga bola, mas eu posso me tornar bola, porque eu estou ficando meio fortinho, né? Posso me tornar essa bola. Mas essa é a estratégia missionária. E no próximo sábado nós estaremos com o nosso futebol missionário, não é isso, Aninha? Nosso futebol missionário. Pastor, eu não sei jogar. Você não vai para jogar, não. Você vai para evangelizar. Você vai para testemunhar do amor de Deus. Você não vai para jogar, não. Você vai para falar e mostrar que você tem unidade. Então, no próximo sábado, 16h30, nós estaremos já reunidos aqui na igreja. E daqui nós iremos partir para o campo, não é isso, Aninha? Aquele campo que tem aqui. Pastor, eu não cheguei 16h30, eu posso ir direto 17. Aí você já vai direto. Aí você já vai com a camisa que você tenha, seja amarelinho, seja do retiro, uma camisa que identifique você como servo do Senhor também, né? Nós teremos alguns folhetos e nós iremos chegar alguém, passar, a gente vai falar, né, de Jesus, nós vamos anunciar Jesus e nós iremos mostrar que Jesus, ele pode ser anunciado em qualquer lugar e para qualquer pessoa, porque ele rompe fronteiras. Essa é uma estratégia missionária, meus amados irmãos, que a nossa Convenção Batista Baiana, ela já tem utilizado. Outro dia, a irmã Alessandra passou esse vídeo aqui, e eu falei com ela hoje, e eu acho que está preparado aí, para que nós possamos relembrar essa estratégia missionária que tem acontecido. Nosso vídeo.
Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o missionário José Wagner e essa é a minha esposa Josiele. Juntos nós estamos aqui na cidade de Igaporã com o projeto de plantação de igrejas. Temos o desafio de plantar uma igreja batista aqui em Igaporã. Temos a primeira igreja batista de Caetité como mãe deste projeto aqui. Meus irmãos, e nesse trabalho que Deus tem feito nesse lugar através das nossas vidas, nós temos PGM, temos estudo bíblico, fazemos visitas nos lares, relacionamento com as pessoas, também temos o nosso culto na terça-feira, os estudos bíblicos e tudo isso tem sido bênção. E aqui nesse lugar, na quadra de esporte, foi onde nós começamos o nosso trabalho de relacionamento primeiramente, e hoje nós temos a nossa escolinha de futebol, que é uma grande ferramenta para o desenvolvimento do nosso trabalho. Por isso, desafiamos vocês a colocar Igaporã em suas orações. Também incentive a sua igreja, desperte a sua igreja para participar da campanha de missões Eu Vou Discipular. E se você é da área de esporte e quer contribuir, nós necessitamos de materiais esportivos para que assim esse trabalho continue fluindo. Então, desafiamos você. E se você quer fazer parte desse trabalho, vem aqui em Igaporã, convidamos você a estar presente, a conhecer esse campo de perto. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. A gente percebe que os missionários que ali estão na cidade de Igaporã, eles estão de uma forma intencional utilizando o futebol para evangelizar aqueles meninos e aquela cidade. Qual é a intencionalidade dele? Fazer Jesus conhecido para aquelas pessoas naquela cidade, para que aquelas pessoas possam mergulhar na intimidade com Deus que nós estamos adorando aí nesta noite. Então, a nossa intencionalidade no próximo sábado é dizer para as pessoas que nós adoramos a Jesus, que nós amamos a Jesus e que nós vivemos neste mundo e também a partir do futebol nós também estaremos anunciando Jesus para essas pessoas. Então, não é invenção dos jovens. E por que eu faço questão de dizer isso? Irmãos, eu faço questão de trazer essa palavra essa noite para a igreja, porque muitas das vezes permeia em nosso coração alguma atividade que seja diferente da normal que nós fazemos, da cotidiana que nós estamos fazendo, que é algo novo. E eu lembro-me disso quando o Grupo Corban, na Igreja Batista do Lobato, quando o Grupo Corban foi formalizado, nós colocamos uma percussão no Grupo Corban. E o pastor Ber, naquele momento, ele teve muito cuidado de chegar para a igreja no primeiro dia que ia ter aquela atividade do conjunto com a percussão e explicar para a igreja: tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Inclusive a percussão, que era um instrumento que talvez as igrejas, na sua maioria, não utilizavam naquele momento. Então, a igreja do Lobato estava introduzindo naquele momento um instrumento de percussão e ele fez com que a igreja pudesse entender que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Que no sábado nós possamos estar louvando ao Senhor em um trabalho de evangelização através do futebol para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar por isso. Logo após eu vou passar a palavra para a Flávia, que vai estar ministrando, mas nós iremos orar por isso. Né? Nós não estamos indo jogar futebol baleado, apesar de estaremos jogando, mas a intencionalidade é dizer que Jesus Cristo é o Senhor.
Você pode orar com outra pessoa nesta hora, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor para quebrar todas as barreiras, nos dar livramento, nos proteger, nos livrar de acidente, colocar as pessoas corretas ao nosso lado, ao nosso redor, que nós possamos ter uma palavra dos céus nessa direção, que não haja uma competição, mas uma confraternização, que seja uma tarde de salvação, que seja uma noite da proclamação da palavra de Deus, que seja um tempo onde o Senhor irá manifestar a sua glória, aonde o Senhor irá manifestar o seu poder, aonde nós iremos testemunhar para esta comunidade que existe um Deus transformador, que nós o adoramos, que nós estamos rendidos aos pés dele, que nós temos uma aliança com ele, mas esse Deus está também disponível para ela, que esse Deus também quer alcançar a vida dela, que este Deus também quer restaurar a vida dela, a situação dela, a condição dela. Meu irmão, minha irmã, peça ao Senhor nesta noite. Comece a pedir a Deus para Deus trazer um grande avivamento nesta comunidade, a partir do futebol também. Que aquelas pessoas que são membros desta igreja, que simpatizam com o futebol, com a área do futebol, possa exercer esse ministério, e esse ministério ele possa ser tão grande, tão poderoso, que todas as atividades de esporte nesta comunidade possa ter como referência o nome do Senhor Jesus como único, aquele que eles adoram e prostra a sua adoração. Oh Deus, nós como igreja estamos reunidos nesta hora e nós estamos clamando a Ti neste momento, que o Senhor utilize, ó Pai, essa estratégia missionária. Ó Deus, que a juventude, juntamente com a Tua igreja, irá praticar no próximo sábado. Oh Deus, nos livra de todo acidente, nos livra de todo incidente, Senhor. Ó Deus, que não haja competição, mas haja confraternização. Ó Deus, que haja testemunho do Teu nome, que vidas possam ser tocadas, que vidas possam ser transformadas. Coloca a palavra certa, coloca a ação certa na vida de cada um daqueles que estarão ali, Senhor, e eles impactem a vida desta comunidade, ó Pai. Já te pedimos que o Senhor repreenda todo o mal. Ó Deus, que seja uma tarde, início de noite, aonde o Teu poder se manifeste neste lugar. Nós te pedimos, Deus, céus abertos na direção deste lugar, Senhor, e haja uma manifestação da Tua glória. Faz isso, Deus. Faz isto para a glória do Teu nome. Faz isso, Senhor, para o louvor do Teu nome. Assim como há uma festa, há uma alegria na vida da nossa irmã Marlene, que faz mais um ano de vida esta noite, Senhor. Que a alegria da sua vida, que a alegria da sua família, que está celebrando um novo ciclo, Senhor. E nós, como igreja, a abençoamos nesta hora, em Teu nome, Senhor. Que as forças delas sejam renovadas, que a alegria dela seja renovada, que a saúde dela, Senhor, possa ser acrescida e que os milagres do Senhor se manifestem na vida dela neste novo ciclo para a glória do Teu nome, Pai. Que esta alegria de vida que ela tem no Senhor alcance esta comunidade para a glória do Teu nome. Faz isso, Deus. Agora continua a ministrar a Tua palavra aos nossos corações, porque nós viemos aqui ouvir a Tua palavra. Então usa a Tua filha. Ó Deus, e que os nossos corações possam estar abertos, tão somente para a Tua palavra nesta hora. E a Tua palavra tome conta da nossa vida. Faz isto para a glória do Teu nome. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, amados. Estamos nestes dias sendo alimentados, né, pela palavra, e Deus tem falado grandemente aos nossos
corações. E tem trabalhado nas nossas vidas. E quando o pastor falou ontem, nós estávamos como as mensageiras com intencionalidade. Ontem nós tivemos o baleado real. E é assim que a igreja ela se desenvolve e trabalha, né? E vidas vão sendo alcançadas para a honra e glória do nome do Senhor. Desde que nós recebemos a convocação, o chamado, eu comentei, estava ali há alguns dias, né, com o irmão Ivo, compartilhando aquilo do estudo, mas o Senhor ele vai levando a gente para outros lugares. E a gente vai ouvindo a palavra, as ministrações, e a gente vai pedindo ao Senhor também que fale algo novo. E nesse texto de João, capítulo 7, 38, na versão da NVI, pegando um texto da parte B do versículo 37, o Senhor Jesus ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E como dizem as Escrituras, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Na nova nova tradução, linguagem de hoje, ele diz como dizem as Escrituras sagradas: rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. E essa canção, quando eu estava ministrando, a gente que é da área do louvor, a gente vai e Deus vai nos levando no nosso momento de meditação, nos nossos momentos de devocionais, a gente vai ouvindo algumas canções. E quando eu estava nesse momento, essa canção veio ao meu coração. E esse texto do Senhor é o Senhor Jesus, ele se apresenta como fonte de água viva. E quando ele diz aqui no texto, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E no versículo 39 diz, Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que hoje ele está em nós. Ele está em mim e ele também está em você. E esse rio, ele flui em nossas vidas constantemente, diariamente. E quando a gente vai no texto básico, ele vai nos correlacionar com esse texto e essa fala do mestre. Porque aquela palavra profética para o profeta Ezequiel, ele estava remetendo para aquilo que Deus iria fazer no meio do seu povo. E a promessa se cumpre em Cristo e nos alcança. Porque hoje, nós que cremos no Senhor, como o pastor falou, para você ter intimidade com Jesus, você precisa crer nele. E quando você crê e confessa que Ele é o Senhor da sua vida, você recebe dele dentro de você. A Bíblia diz que nós recebemos, né, a porção do Pai, Deus, e do Filho, porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Quando a gente fala de mergulhar na intimidade, nós já ouvimos a ministração do pastor Nerinaldo, foi a primeira ministração, que fala do processo de nós estarmos nos entregando ao Senhor, de estar em obediência diante do Senhor, de estar em busca no conhecimento do Senhor. E lembro muito das palavras ministradas por Alessandra, mas também da pastora Ailka. E quando eu lembrei desse texto, me remeteu para mim um outro momento em que há um encontro do Senhor com uma mulher, que está lá no livro de João 4. O encontro do Senhor com a mulher samaritana. Uma mulher que estava à margem da sociedade, porque o momento em que ela saiu para buscar água não era um momento habitual. Era um momento totalmente contrário. Era um momento de sol escaldante, que para qualquer pessoa ir para o poço pegar água ia sofrer, né, a força e a intensidade do sol sobre. Mas por que essa mulher ela sai nesse momento? Porque havia
na história dessa mulher algumas situações que trazia para ela dificuldades de relacionamentos com a sua comunidade. E ela preferia ter esse momento em que ela não fosse, talvez, estigmatizada, em que ela não fosse julgada, mas que ela estivesse. Mas é interessante como o nosso Deus, ele é maravilhoso. E que assim como essa mulher, isso aconteceu com a vida de cada um de nós. Todos nós tivemos um momento de encontro com o Senhor. Aquela mulher, ela não sabia que naquele momento, naquele dia, naquela hora, ela poderia encontrar com a fonte da água da vida. Ela não sabia que ela poderia experimentar, de ter uma experiência tão marcante com alguém que poderia transformar a sua vida e levar a ela ao mergulhar da intimidade. Quando ela chega naquele poço, ela encontra com Jesus e Jesus, ele estava ali em viagem, ele tinha passado o tempo ali com os seus discípulos, na realização do seu ministério, trabalhando. E o texto vai dizer que os seus discípulos, não Jesus, de fato não era Jesus, eram os seus discípulos, tinham batizado. E quando os fariseus ouviram, Jesus ele precisou sair da Galileia e ele vai e se dirige para Samaria. E ali encontra com o poço de Jacó. E essa mulher está indo para tirar água. E como Jesus estava naquele percurso de caminhada, ele direciona os seus discípulos para comprar comida. E quando aquela mulher, ela chega ao poço, Jesus se dirige a ela. E Jesus pede a ela água. Porque Jesus ele estava na figura humana. E como homem, ele tinha fome e ele tinha sede. Mas tudo que o nosso Deus ele faz com intencionalidade. Até para saciar a sede, ele tinha uma intencionalidade. Ele pediu água porque ele queria saciar, mas ele conhecia a história daquela mulher. Ele conhecia a situação dela e ele sabia que ele podia oferecer muito mais para ela. E no momento que Jesus começa a conversa e que pede a água, aquela mulher, ela vai para o mestre e diz: como é que tu, sendo judeu, vem a mim, uma mulher samaritana, conversar comigo, além de samaritana, mulher, e me pede água? E aí Jesus começa, na sua intencionalidade, a sua conversa com ela. Porque ele aproveita as oportunidades. Deus é um Deus que ele não perde oportunidades. E aí, naquela conversa com aquela mulher, Jesus começa a dizer: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo, você pediria e eu lhe daria a água da vida. E a conversa vai, aquela mulher continua questionando, mas chega num ponto, irmãos, que é aquilo que nós estamos tratando, que a canção até fala. Aquela mulher se encontrava numa situação de que ela conhecia a palavra. Samaritanos conheciam a palavra. Era também da parte do povo de Israel. E que por um determinado momento se afastaram e ficaram com uma relação quebrada. E era uma mulher que era religiosa. Ela conhecia os rituais. E quando Jesus começa a sua conversa, e ela diz: nosso antepassado Jacó nos deu de beber aqui desse poço seus filhos. Aí Jesus ele continua: mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Aí vai para o texto que nós acabamos de ler e que Jesus ele se apresenta e ele diz: quem crê em mim, rios de água viva jorrarão dele. E esses rios vão jorrar continuamente. Se nós formos para o texto de Ezequiel, lá você vai ver que o homem leva Ezequiel e ele vê a água saindo pela porta do templo. Mas a água sai. E ele vai começando a ser levado por aquele homem, a água vai dando no
tornozelo, depois dá no joelho, depois dá no quadril. Depois, quando ele chega num determinado momento, ele já não consegue mais andar, porque ela já se transformou em um rio. E é isso que o Senhor está falando e se mostrando para a mulher. O que eu tenho para oferecer para você é água contínua, é água que não falta, é água que não acaba. Porque o poço, ele seca e ele pode secar, mas a água que eu tenho não acaba nunca. Ela é permanente, ela é contínua, e ela é contínua através da intimidade que nós desenvolvemos com Deus, porque somos constantemente saciados por Ele. E foi isso que o Senhor disse. E aquela mulher continua conversando com o Senhor. E ela chega, por favor, me dá dessa água. E aí, quando ela diz, por favor, me dá dessa água, o Senhor agora começa a confrontá-la. E o Senhor começa a contar a história dela. E o Senhor começa a mostrar que ela é. E aí, não sei se os irmãos estão lembrados da ministração do domingo, mas a pastora ela fala do encontro de Isaías e a visão que ele teve de Deus. Isaías ele teve uma visão, mas a mulher ela teve um encontro com Jesus. Na visão, Isaías ele pôde enxergar a sua situação. No encontro, o próprio Deus revela como eu estou. E nós precisamos, irmãos, ter encontro com o Senhor, de tal forma que Ele revele como nos encontramos. Ele revele a nossa história, Ele revele a nossa situação, e nós sejamos confrontados por Ele para uma mudança. Por quê? Porque quando nós mergulhamos na intimidade com Deus, o Senhor Ele nos sacia, mas o Senhor, Ele também nos confronta. Ele não nos quer da mesma maneira em que nós estamos. O Senhor, Ele nos quer diferentes. Porque a água ela tem um poder de purificar. A água tem o poder de limpar. Principalmente a água que jorra. A água que jorra de um poço. A água de um rio. É uma água limpa. Eu fui para fazer pesquisa porque eu queria trazer, talvez, na minha meditação, eu queria trazer tantas coisas. Eu digo, só se eu encontro um vídeo que mostre como é o mergulhar. Mas quando você vai para o profundo, alguns irmãos aqui já tiveram essa experiência, né? Irmão Francisco já viajou, já viu algumas fotos dele mergulhando com todo o equipamento. A água é cristalina. Você consegue ver tudo lá com muita clareza, com muita facilidade. Mas você tem que ir para onde? Quando nós temos esse encontro com o Senhor, quando nós mergulhamos nele, o Senhor ele traz clareza dentro de nós. E aquela mulher, ela recebeu naquele momento, o Senhor trouxe clareza do estado em que ela estava. E quando ela ouve do Senhor, aí na conversa ela começa, e aí o Senhor fala o estado em que ela está, e a mulher responde: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Quando você decide ter intimidade com Deus, o local, a determinação do local não é importante. Essa semana eu estava em casa e eu ouvi uma passagem falando sobre a nossa rotina, nossa vida diária. Quem vive em intimidade com o Senhor, ele tem uma rotina diária. Todo dia nós acordamos, nós temos que escovar dente, muitos têm que tomar um banho, têm que tomar café, não é isso? Cada um tem a sua rotina diária.
Mas quem tem intimidade com o Senhor na sua rotina diária, você faz tudo isso. E na rotina você continua adorando, na rotina você continua cultuando, porque não é necessário você estar dentro do templo. O lugar de adoração é onde você está. O encontro, o mergulho com o Senhor, você tem onde você está. Porque é algo contínuo. É um relacionamento intensivo e precisa existir dessa forma. Nós precisamos, irmãos, ser compungidos a viver desta forma e decidir mergulhar no Senhor. Então, quando aquela mulher fala assim, nós estávamos acostumados a isso, nós vivíamos de rituais, nós vivíamos de maneira religiosa. Religiosa, eu tenho um culto na igreja Batista Fonte da Vida, quais são os dias? Dia de quarta às 19h30, pela manhã às 9 horas, aos domingos às 18. Aí você fica na sua rotina de segunda a terça-feira, você não ora, você não lê, você faz toda a sua rotina, mas você não tem nenhum momento de intimidade com o Senhor. Mas na quarta-feira, às 19 horas, você pega a sua Bíblia, bota debaixo do braço, sai da sua casa e nenhum pensamento há em seu coração de adoração. Você só adora aqui. Que intimidade é essa que eu tenho com o Senhor? Eu estou vivendo de rituais. Eu estou vivendo de uma religiosidade falsa. Como é que eu posso ser saciado? Como é que eu posso ter relacionamento? Como é que Deus pode confrontar a minha vida? Como é que vai haver gerança em mim? Gerar mudança em mim se eu não me relaciono com Ele? Aí você volta à sua rotina normal, o culto termina 9 horas, chegou em casa, a Bíblia foi jogada lá. E aí você esqueceu. Você vai voltar de novo o quê? Domingo pela manhã. Isso se domingo você vier para a igreja. Porque se você não vier, domingo à noite. E se não vier, só na próxima semana. E é todas as ministrações que nós ouvimos até aqui, quando nós falamos do mergulho da intimidade com Deus, nós estamos sendo chamados a uma reflexão e uma necessidade de que há momentos que eu não consigo, há momentos que eu não tenho um corpo, há momentos que minha mente e eu não estou, mas é o momento que você mais precisa do Senhor. Talvez é nos momentos que nós estamos mais fragilizados, são os momentos que a gente precisa mais do Senhor. Eu não sei como é que estava essa mulher nesse momento de encontro, talvez ela estivesse muito fragilizada. Talvez ela tivesse passado por várias situações e naquele dia foi propício para ela encontrar com Deus. E quando você se dobra na sua casa, quando você ora, quando você lê a palavra, você recebe uma palavra do Senhor, você recebe o consolo do Senhor, você recebe o renovo do Senhor. Tem dias, irmãos, que eu não consigo orar, porque minha alma está tão abatida. Mas nesses dias, eu ligo o meu celular e é a noite toda eu ouvindo canções que vão acalmar meu coração. E aquelas palavras eu levo ao trono da glória de Deus. Porque é o momento em que a gente sente o Senhor. É o momento que você se coloca no colo do Pai e você pede para Ele que Ele te ajude. E no domingo, quando eu cheguei aqui para ministrar, as palavras que veio à mente foi do rei Davi. E o rei Davi era um homem que tinha intimidade. Ele estava no campo, ele estava cuidando das ovelhas, mas ele tinha intimidade com Deus. As canções mais belas de Davi foi feita onde? As canções mais belas foram feitas no deserto, no momento de perseguição, mas foi aquele momento que ele buscou auxílio no Senhor. E para onde Davi se remetia? Senhor, como eu queria estar na tua casa, no teu templo, no lugar de refúgio, porque eu ali acho graça e misericórdia. Mas muitas vezes a gente se pega a tantas coisas, a tantas pessoas,
Que muitas vezes é por conta de A e B que você não está bem, e aí você diz: "Eu não vou para a igreja porque eu não quero". Mas você está vindo à igreja por conta de A e de B, ou você está vindo à igreja por conta de Jesus? Jesus fez alguma coisa para você? Não. Jesus ele quer fazer por você. Ele quer fazer em você. Mas quando eu fico, tem como Jesus fazer alguma coisa? Tem como Jesus fazer nada. Porque a gente impede o trabalhar de Deus em nós. E a gente não experimenta dessa intimidade com Ele. Então não existe lugar determinado para esse relacionamento, porque ele precisa ser realizado de maneira contínua, através do conhecimento que nós obtemos em Deus todos os dias. E aí o profeta às vezes ele vai dizer lá no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A intimidade só é gerada através do conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais íntimo eu sou. E Deus me levou essa semana a meditar em algo que é tão interessante. Quando você casa e tem um relacionamento, Vânia trouxe algumas falas do relacionamento, né? Quando você está. Mas é interessante. E quando você casa com alguém e que você vai conhecendo aquela pessoa dia a dia, um vai pegando a mania do outro. Já percebeu? E em alguns momentos, é aquilo que a gente vive e a gente diz aqui no altar, em que você não vai ser mais Flávia, mas você vai ser Rodrigo, Rodrigo não vai ser Rodrigo, vai ser Flávia. Não é mais Alessandra, é Alexandro. Não é mais Alexandro, é a Alessandra. É você se tornar um só. E esse conhecimento contínuo vai fazer com que vocês sejam tão íntimos e tão parecidos que as pessoas identificam um outro. E aí eu me lembrei do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo diz: "Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo". Paulo ele buscou essa intimidade, esse mergulhar de intimidade com Deus, de tal forma que Paulo diz: "Olhe, não sou mais seu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus". Mas para você falar isso, você tem que ter intimidade. É qualquer pessoa que fala isso? É qualquer pessoa que pode dizer que vive a vida de Deus em você? Não. Porque para você viver a vida de Deus, você precisa ter conhecimento dele, você precisa ter tempo de oração e jejum, você precisa ter uma vida de obediência, você precisa ter uma vida de renúncia, você precisa viver em comunidade e aprender a viver em comunidade. E principalmente, você precisa ter um coração agradecido. Você precisa ter um coração grato. E muitas vezes, irmãos, quando a gente não tem essa intimidade, a gente perde a intimidade, a gente começa a murmurar, a gente fala demais, a gente fala daquilo que não é devido, a gente reclama de tudo, e quando a gente reclama, a gente cai na linha do pecado e entra numa área de rebelião, porque você está murmurando não é do seu irmão, você não está murmurando da sua igreja, você está murmurando é do próprio Deus. E a gente precisa ser agradecido. E a gente quebra toda e qualquer intimidade. Então precisamos determinar isso através dessa intimidade com Deus e buscar. Porque a busca da intimidade com Deus, ela proporciona o rasgar do véu. Jesus disse: não é nem neste monte, não é nem em Jerusalém. Não, agora é e a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois é isso que o Pai está procurando. Então, quando nós temos intimidade, buscamos a intimidade com Deus, Ele proporciona esse rasgado véu, que eu não preciso mais. Eu mesmo tenho um livre acesso.
porque já foi rasgado. E eu posso entrar hoje no Santo dos Santos. Eu posso ter experiência com o Senhor. Eu posso viver tudo aquilo que Ele quer fazer conhecido a mim, porque eu estou mergulhando nele. Quando a gente vê o homem que viveu esse nível de intimidade, Moisés, foi difícil para Moisés a caminhada? Foi. Não foi fácil. Mas a intimidade que ele desenvolveu com o Pai fez com que ele pudesse conversar face a face. Nenhum homem teve experiência com a que Moisés teve, porque ele se tornou íntimo de Deus. Quanto mais nos damos ao Senhor, mais o Senhor ele se mostra para a gente. Mas é preciso que nós mergulhemos nele. Se não houver intimidade, não haverá a experimentação de tudo aquilo que Deus tem para apresentar, tudo aquilo que Deus tem para revelar a você. E aí você vai querer viver na experiência do outro. Mas fulano de tal tem experiência com Deus, fulano de tal é cheio, fulano de tal aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu. Mas ele teve um processo de caminhada e que não foi fácil. Que eu falei, tem que haver renúncia. Isso é algo individual. É cada um precisa desenvolver a sua intimidade. É pessoal. Nós precisamos viver em igreja, sim. Precisamos estar na igreja, sim. Porque através da comunidade nós somos também cheios. E Deus se revela. Mas você tem que buscar individualmente. Porque você vai ser capacitado para ajudar outro. E Deus vai se capacitar e revelar a você aqui os seus planos e os seus propósitos. Porque a intimidade está ligada à esperança desta vida em Deus. E lá em Hebreus 6:19, o Senhor ele vai falar, Hebreus 6:19, diz: essa intimidade, ela está ligada à esperança e à segurança que o Senhor nos dá. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida nele. Assim como a âncora mantém seguro o barco, ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Quando a gente fala de mar, você mergulhar, você precisa mergulhar. Aí a palavra nos diz essa esperança que Deus nos dá. Quanto mais eu mergulho na intimidade, mais o Senhor me enche de esperança desta vida nele. Mas o Senhor me estabelece nele, mas eu sou fundamentado nele, eu sou firmado nele. E qual é a relação de firmeza de você estar no oceano? Um grande barco, um grande navio, ele permanece no oceano se ele estiver ancorado. Sem a âncora, ele não está estabelecido. Então, para você mergulhar, você precisa estar estabelecido nesse nível de intimidade, para que a sua esperança em Deus te firme e ele seja como âncora na sua vida, em que vai vir em tempestades, dificuldades, mas você vai estar firmado no Senhor. E firmado no Senhor, você vai estar tendo acesso e passando e adentrando no lugar santíssimo, porque você vai ter livre acesso para ele. E ele vai te responder. Porque o amigo atende sempre quando o outro está em necessidade. Não precisa de ninguém para intervir na minha situação, porque eu tenho um amigo, eu tenho um pai, que me ouve e que quando eu chamar, ele vai estar acessível a atender o meu clamor. Então, quem desperta dessa intimidade com Deus, ele vai receber o benefício de sempre ter história de cura, de restauração e de perdão para contar.
Quando a gente vai no texto do profeta, ele mergulhou, ele chegou no nível que só nadando, mas ele disse que o homem levou ele para outra margem. Quando ele chega na margem, ele pôde ver que daqueles rios havia uma prosperidade de peixes de todos os tipos. A água que era salgada se tornou doce. A cura, restauração e vida está onde este rio está. E vai mais além. Ele vê árvores, irmãos. Árvores frutíferas. Árvores em que folhas não caem. Nós vimos aqui, estamos aqui, você vê, as árvores nas estações, em determinado momento ela está aí, cheinha. Mas vai chegar uma estação que essas folhas vão cair. Lembra da estabilidade da âncora? A árvore que está próxima ao rio de Deus. Quem é a árvore? A árvore sou eu. A árvore é você. Ela é estabelecida em Deus, as suas folhas, os seus ministérios, aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor colocou em suas mãos para desenvolver, ele estará estabelecido e você vai desenvolver na direção do Espírito Santo, porque é ele que vai fazer por você. E a Bíblia diz que a árvore dará fruto. Quando nós vivemos um nível de intimidade com o Senhor, um dos frutos que nós mais evidenciamos na nossa vida é o fruto do Espírito. Quanto mais eu mergulho, a minha carnalidade sai e a ação do Espírito Santo é contínua em mim. O que é que eu vou desenvolver? O fruto do Espírito. O amor, a longanimidade, a bondade, a fé. Isso vai ser evidente na minha vida continuamente. Diz que todos os meses aquelas árvores estavam o quê? Dando novos frutos. Mas eu quero que você remeta não só frutos de vidas que o Senhor vai te dar, mas é fruto da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. De você ver morrer em você todos os dias o seu eu, a sua vontade, e você vai dizer assim: passei por essa situação aqui e me fizeram isso, pisaram no meu calcanhar, mas eu não gritei, eu não briguei, eu não fui. Não, eu me calei, eu orei, eu amei. Quem faz isso em você? É o rio que flui na sua vida. É o Espírito de Deus que está aí te conduzindo. E ele vai dizer: não é a Flávia carnal, mas é a Flávia cheia do Espírito. E esse Espírito vai evidenciar o que de Deus tem dentro de mim, que é mais precioso. É o próprio Espírito exalando através da minha vida. Os rios de vida que fluem no coração daquela mulher, fez com que ela produzisse uma grande colheita. Vocês lembram que ela foi confrontada? E quando ela foi confrontada, que Jesus fala para ela, que Jesus mostra a ela que em qualquer lugar ela pode ter intimidade, em qualquer lugar ela pode adorar, que ela tem livre acesso. Aquela mulher vai o quê? Quando os discípulos chegam, aquela mulher corre e ela vai anunciar a cura do Senhor para a sua vida. Ela vai anunciar a restauração do Senhor. Eu encontrei ele, o Messias, e ele deve ser o Cristo porque ele revelou toda a minha vida. Aquela mulher se tornou a maior missionária. E todos que ouviram o que aquela mulher contou foi o encontro de quem? De Jesus. Porque a intimidade com Deus gera isso em nós. E desperta em nós. E faz com que sejamos produtivos para o reino. A gente não vive de dar desculpas que, Senhor, eu hoje não posso, hoje eu não quero, usa outra pessoa. Ah, pastor, eu não vou não. Ah, pastor, eu não quero trabalhar nesse ministério não. Eu não quero receber cargo nenhum.
Quem tem intimidade com Deus tem desejo de ser efetivado no reino, tem desejo de servir, está sempre pronto a testemunhar, a contar aquilo que Deus fez. E quando aquela mulher sai ao encontro, e aquelas pessoas chegam para Jesus, e aquelas pessoas pedem ao Senhor, passa mais dias conosco, fica mais 2 dias, e o Senhor, ele fica 2 dias, e agora não é mais a mulher que tem experiência, não é mais a mulher que mergulha na intimidade, agora já é outros samaritanos que estão mergulhando na intimidade com Deus, já é outros samaritanos que estão saciando dessa fonte de água viva, e eles também, assim como ela, se tornam produtivos no reino. A intimidade com Deus gera produtividade. A intimidade com Deus gera o envolvimento no reino. Mergulhar na intimidade com Deus nos torna frutíferos. E se você for analisar todos os homens e mulheres que tiveram intimidade com o Senhor, eles não foram mais os mesmos. Todos eles experimentaram e tiveram experiências marcantes com o Senhor. E essas experiências serviu de transformação não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Que nós, como igreja, não só os jovens, mas crianças, adultos, busquemos experimentar e querer diariamente beber das águas, beber da fonte e mergulhar nos rios do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a viver essa palavra. E que esta palavra vivida através de nossas vidas possa gerar frutos para a glória do nome do Senhor. Aquela mulher teve um encontro. E quando ela teve aquele encontro, ela saiu correndo. Saiu correndo para anunciar aquela cidade que ela tinha conhecido alguém diferente, que transformou a sua vida. Que esse encontro que nós temos com o nosso Deus possa gerar mudança em nossas vidas e nós possamos sair correndo para anunciar a todas as pessoas que existe um Deus transformador, porque transformou a nossa vida para a glória do Senhor. Você cai de pé nesta hora. Vamos orar ao Senhor. Olhe essa pessoa do seu lado e diga assim para ela: o Senhor quer que você tenha mais intimidade com Ele. Você quer ter mais intimidade com o Senhor? Cada nível de intimidade, algo sobrenatural vai acontecer. A cada nível de intimidade, vai acontecer algo sobrenatural. Porque a cada pedido de Deus para as nossas vidas, cada orientação do Senhor para as nossas vidas, existe um nível de recompensa dos céus. Lá em Ezequiel vai dizer, como foi bem dito, ao redor, à margem daquele rio, muitas árvores tinham. Sabe o que o profeta quer dizer? Abundância. Existe uma promessa de abundância sobre a sua vida. Mergulhe na intimidade do Senhor, que é um nível de abundância ali esperando. E o Senhor quer fazer isso acontecer na sua vida, para a glória do nome dEle. Vamos aproveitar e orar pela nossa irmã Marlene. Vem cá, irmã Marlene. Vamos orar pela senhora. Irmã Marlene faz aniversário hoje. Tem mais alguém que está fazendo aniversário? Fez ontem.
Hoje, pode vir cá. Estenda suas mãos para cá. Pai, muito obrigado pela vida da tua filha. Nós queremos, como igreja agora, profetizar a bênção dos céus sobre a vida dela. Que em tudo ela seja completa, Senhor. Que as necessidades dela possam ser saciadas pelo Senhor. Que a provisão dos céus possa alcançá-la em todos os níveis da sua vida. Seja, ó Deus, física, seja espiritual, seja emocional, seja material. Que o Senhor, ó Deus, possa prover todas essas necessidades e ela possa dizer: bendito seja o nome do Senhor, que tem feito todas as coisas. Que neste novo ciclo, ó Deus, ela possa experimentar, ó Deus, do teu sobrenatural e o teu nome seja glorificado através dela, para a glória do teu nome. Nós, como igreja, ligamos aqui na terra nesta hora a bênção do Senhor sobre a vida dela, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela tua filha que ministrou esta palavra. Que esta palavra possa fazer morada em nós. E nós não sejamos tão somente ouvintes dela esta noite. Saiamos daqui esta noite com desejo de praticá-la, Senhor. E outras vidas possam ver a tua ação através de nós. Muito obrigado pela tua palavra. Te oramos pela vida do Márcio que ali está, Senhor. Continua o abençoando, Senhor. Derramando a bênção do Senhor sobre a vida dele. Te pedimos que o Senhor, ó Deus, vá ao encontro de Gutenberg nesta hora, Senhor. Ó Deus, o ajuda, o direciona, Pai. Faz isto para a glória do teu nome. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Livra-nos do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente, nos faz chegar em casa em paz. E nós possamos encontrar a nossa família em paz. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Deus os abençoe em nome de Jesus.